O artesão é aquilo. Se a gente não tomar cuidado, tá? E olhar com outro olhar, tá? Para o futuro, o artesanato vai morrer, tá? Quando eu era criança, meus pais perderam eu no meio do milharal, demorou para achar, brincando com a raiz do milho, né? Então, aqui eu tenho tudo. Eu tenho a fibra da banana, as porungas, meu marido ajuda a plantar. O milho, que eu posso tirar as palhas, tem umas que é bem roxa, outras é rosa. Plantar um pé perto, ele vai mesclar. Vai pegar aquela cor. Você vai tirar a casca roxa lá do milho, a palha, ela sai tinta na mão da gente, como se estivesse tingindo ela. Como que é a natureza, né? Eu gosto muito da natureza. Sabe assim, eu ia toda semana lá e via assim, o pezinho crescendo e tendo pequenininha, e outra semana maiorzinho. Então aquilo lá era uma coisa muito gostosa. E aí ela ia pro lado do caminho, assim eu tirava elas do lado do caminho e colocava do outro lado, para não ter perigo de estragar o pé. Então era muito gratificante ver elas crescendo. Eu pegava elas e falava, mas o que será que dá para fazer? A minha irmã que faleceu, ela nos incentivava muito. Ela acreditava em nós, entendeu? Falo sempre isso, assim, que ela é uma força para nós. Presépio que eu faço para concorrer a um concurso lá em São Paulo. Daí esse ano passado teve 50 presépios. O meu ficou em 13. Daí fica na galeria, lá exposto lá na galeria para a visitação do público. E alguém foi lá e gostou do meu. Daí ligou para mim que queria comprar. Daí nem voltou, mas foi de lá para fora. Uma pessoa que nem eu fazia uma peça que está lá longe, lá na galeria, lá em São Paulo. Eu já estou planejando o outro desse ano. Ela não veio. Eu tinha 12 anos quando eu comecei. Na época, eu parava com a minha avó para ajudar ela. Tinha uma amiga que morava do lado, foi ela que me ensinou a fazer o crochê. A primeira peça que eu fiz o crochê foi uma blusinha de crochê para mim. Eu tinha 8 anos para 9 anos, estava na escola. Nós tínhamos aula artística, né, que falava, levava um pano de prato, a linha, a agulha, tudo. E ela ensinou os primeiros pontos de bordado, foi aprendi na escola. Tinha muito mais oportunidade de aprender o artesanato, tá, do que hoje. Tinha artes no ginásio. Foi onde eu aprendi a fazer o macramê. Depois passou, nunca mais eu peguei. Viajei o Brasil inteiro trabalhando com a população indígena e aí eu via muito eles fazendo as coisas. Quando eu me aposentei, tá, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu vou ficar paranoica, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu olhei, lembrei. Aí eu comecei empiricamente a fazer, tá, o macramê. E aí foi, desinvestou. Tinha que dar trabalho para as mulheres na terceira idade e eu comecei
a dar bordado para elas, lembrando do passado e fui passando para ela no futuro, que depois de 50 anos. A minha mãe começou a lembrar do que ela fazia, incentivou a minha avó a relembrar também as coisas que ela fazia e as duas começaram a fazer junto. Então a minha mãe também e a minha avó gostavam muito de me ver perguntando, falando, querendo aprender. Então, porque a gente que mexe com artesanato, a gente não gosta de uma coisa, a gente gosta de várias coisas. Aí eu fiz corte e costura. Aí eu fui fazer MDF, Fiz crochê, Comecei pelo bordado, fiz de palha de milho, pintura na telha. fiz um outro curso que é para fazer mesa posta, então eu não paro. Esse tapete que tá aqui mesmo foi eu que fiz. Primeira peça que eu fiz. Não sei onde é que eu coloquei. O artesanato fez eu reviver a minha vida. Fez eu me transformar, que antes eu era uma pessoa muito triste, apagada, e agora não. Então isso me satisfaz muito. Eu tive depressão, então para mim foi uma ótima terapia. Mas se você fica lá contando seus pontos, você esquece muita coisa. 8, 9, 10. E isso realmente ajuda, porque você fica ali, como você falou, focado no produto ou naquilo que você tem que fazer, então você esquece realmente. Às vezes, quando você lembra, você só tá com o corpo doendo conforme que você faz, né? Se eu estiver fazendo comida lá, comida queima. Então, às vezes, eu faço comida primeiro para depois vir aqui, né? Eu iria sugerir, principalmente fartura, uma artoterapia, tá? Eu percebo isso por mim mesmo, tá? Que eu parei de focar, de ter medo de sair, sabe? Parou, tá? Então, assim, isso me ajuda bastante. Eu acredito que se tivesse a artoterapia como um plano de saúde, muita gente ia ser muito melhor. Eu não me lembro o ano, mas assim, a Fernanda Filippini foi chamada e ela fez um projeto para aquele quiosque que era para ser alguma coisa do turismo, para dar informações. Só que nunca foi feito. Ela fez um levantamento dos artesãos que tinha na cidade, alguns já expunham, não era museu, era a casa do artesão que existia depois que foi transformado em museu, e aqueles artesãos não tinham mais o espaço. E aí que veio a ideia de pôr ali no quiosque. Só que não era do jeito que é hoje. Artesanato não é assim, você põe e vende na hora, não é que nem doce, coisas de alimentação, né? As pessoas primeiro demoram a perceber o espaço, e depois, quando percebem, é uma coisa que fica para segundo plano, então aquilo demorou. Então, esse grupo começou ali no quiosque e nós começamos a colocar as coisas na Feirinha da Lua. A gente carregava, chegava à tarde, carregava sacolada, levava, era trabalhoso, mas a gente fazia. Eu fiz muita feira sozinha. Eu levava para a feira os artesanatos, levava da Cláudia. Eu montava a barraca sozinha, carregava a mesa na cabeça. Quando era a Feira da Lua, era dentro do jardim. Você lembra desse tempo? E ficou na nossa mão ali. Nós pegamos a chave e aqueles poucos que ficaram ali expondo, a gente começou a se organizar de outra forma. Eles chamaram gente para cadastrar no artesanato. A gente fez, agora a gente faz parte do artesanato fartura. Sempre tem, né?
sempre tem um desafio. Às vezes é um desafio de fazer uma peça, desafio de estar indo lá. Eu achei assim que a nossa união é muito importante para todos nós. Tem muita arte aqui em Fartura, bonito, mas o pessoal não entra nesse grupo porque fala, ah, meu Deus, não vou vender nada, vão tirar sarro de mim. Então assim, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, tapete, com o resto de jeans, muito bonito, de retalho, reaproveitamento. Pessoal que trabalha com madeira, gente que faz escultura aqui. Maravilhosa o artesanato dele. Nem ontem mesmo eu terminei uma encomenda e levei lá. Nossa, o cliente amou. Então assim, você fica satisfeita pelo trabalho que você fez. Que eu não mostro só o meu trabalho lá, eu mostro de todas que estão lá. São trabalhos que incentivam muita gente. E assim um incentivo para que as outras também vão, entendeu? Que a gente possa estar ali sempre fazendo com que as pessoas vejam mais o nosso trabalho. E hoje a gente já tem 2 espaços da prefeitura, que é o quiosque e o CAT, né, que é o espaço atrás da igreja ali. E o artesanato passou a ter mais uma visibilidade maior na cidade. Pode ir. Olha a foto aí junta. Porque a gente começou lá atrás, nem tendo direito material, e fomos adquirindo, né? E foi indo. Então, é uma caminhada. E hoje, quando eu converso com os meus ex-alunos lá do Xingu, era moderna. Todo mundo com celular, televisão tá, de LED, geladeira, tudo isso. Mas a cultura não perdeu. As festas não perdeu, tá? E que eu acho isso também muito bonito. Eu sempre colocava para eles, não percam a identidade de vocês. Eu acho que quem tem vontade de aprender tem que fazer força e aprender. Porque eu, nos meus 60 anos, eu tô aprendendo a fazer pintura. Entendeu? Uma coisa que eu sempre sonhei. Então, ó, com 60 nunca é tarde para aprender. Com meus 73 anos de idade agora, ainda eu tenho vontade de fazer mais ainda. Não paro de procurar curso para fazer, para poder ampliar o meu trabalho. É isso que, e para mim, é muito bom demais. A gente tem que entender quais são os movimentos culturais, as tradições que existem em Fartura. E se a gente conseguisse resgatar essas tradições que são mais antigas, danças folclóricas, as festas mesmo que a gente tinha nos sítios, festas juninas, as festas juninas das escolas, essa parte da história de Fartura é que precisa ser resgatada e a gente precisa representar isso no nosso artesanato. A participação do artesanato na vida cultural de Fartura, ela é importante. Então é muito gostoso você levar assim uma cultura para frente, entendeu? Para deixar depois para os outros ver como é importante aquilo que você faz. Não importa aquilo que você está fazendo, mas que faça com amor, com carinho, que saia uma peça, né? Que o pessoal, sabe, tente passar isso para outras pessoas, sabe? Não fica aquela, vai copiar o que eu estou fazendo, se copiar, beleza, sabe? É mais um para fazer. Então, assim, o que eu espero mesmo é que não acabe isso. Que a gente consiga incentivar a estar fazendo alguma obra de arte. É isso que eu desejo para a Fartura. Aqui é a história de 6 pessoas que estão fazendo artesanato em Fartura. E a gente tem mais que 6 pessoas. O artesanato da cidade, ele conta a história da cidade, ele faz parte da cultura, faz parte do turismo e é assim... É bonito, é gostoso de você fazer e é bonito de ver. O CAT ali, cada dia está mais bonito. Tá? Você vai vendo um colorido maior nas peças e as artesãs, assim, contentes porque está vendendo. Mais gente está vendo e gostando e procurando já. Quando te vi, juré que nunca me voy a olvidar.
feira e desafiou eu a fazer um quadrado. Falei, mas jamais vai sair um quadrado. Só é redondo, mas quadrado não faz. Tentei, mas não consegui. Tem coisa da natureza que não dá pra você fazer as coisas. Daí eu ia na feira escondida, a mulher já era grandona, assim. Eu fui lá pra casa, atende ela que eu, saí lá pro jardim, fui lá pra baixo. Porque como que eu ia falar pra ela? Ela falou, é capaz de fazer sim, capaz. Eu falei, jamais vou fazer uma coisa. Então, pra não falar pra ela que eu não sei fazer, eu se mandei.